segunda-feira nós cantamos esse louvor, eu acho que ficou muito mais bonito, né? Porque foi no violão. Não, mas tá bom. Todo mundo, assim, foi no gogó mesmo, a gente costuma dizer, né? E ficou muito lindo. E nesta manhã, o pastor Daí e a família vieram aqui para celebrar esse momento maravilhoso. O pastor Daí, ele é o pastor da igreja aqui em Itajubá e ele veio celebrar conosco esse momento ímpar na vida do irmão Denilson, da irmã Eliana, também do seu filho, né? É o Fernando e a esposa, a Priscila, a Emilene, a Emilene e as neto e as netas, né? Então, pastor Daí, essa é a nossa igreja aqui de Maria da Fé. Para a honra e glória de Deus, nós estamos crescendo, estamos avançando o reino de Deus. Amém. Por onde quer que estamos indo. Amém. Então, palavra para o Senhor agora. Vem aqui na sombrinha, ó. Tá quente. Bom dia para todos. Bom dia. Na verdade, gente, louvado seja Deus pela Igreja de Maria da Fé no momento que nós estamos vivendo como igreja. Eu tenho acompanhado, como o pastor Jades tem mandado para mim as fotos, nós temos conversado bastante e acreditamos que as pessoas estão famintas, as pessoas estão sedentas. E eu gosto muito de um verso da Bíblia que diz assim, ó, que a palavra de Deus jamais volta vazia. Todas as vezes que a palavra é aberta, ela vai encontrar um coração para germinar. Louvado seja Deus, porque com o irmão Denilson agora, a Igreja de Maria da Fé, no ano de 2020, com pandemia, já foram batizadas 4 pessoas. Amém. Mas isso é nada diante do trabalho grandioso que Deus tem aí pela frente. O trabalho que o pastor Jades tem feito aí com algumas famílias e famílias grandes. Então nós vemos assim, pela fé, já um futuro muito grande, um futuro promissor para esta igreja. Amém. Alguém já disse assim, pastor, a Igreja de Maria da Fé não vai comportar a quantidade de gente que tem aí. Amém. Então a gente já tem pensando num outro problema, uma solução de outro problema, mas é um bom problema. Um outro local, quem sabe, maior e tal. É isso que nós precisamos fazer. Até porque, irmãos, eu estava vindo agora com o irmão Irânio, e é uma frase que eu coloco para a minha vida, aplicar na minha vida. E ele disse ali, pastor, eu preciso trabalhar muito, porque eu tenho que ir embora daqui para o céu. Amém. Eu aplico a minha vida em tudo o que faço, nessa certeza. Eu tenho que doar a minha vida, porque Jesus tem que voltar e eu tenho que ir embora daqui. Irmãos, essa terra já não presta mais para a gente. Aqui não dá para viver mais. Cada dia mais. Esse ano nós vivemos aí, ou estamos vivendo, um momento crítico chamado pandemia. Quão terrível é você viver preso dentro da sua própria casa. Quão terrível é você não poder dar um abraço no seu amigo, no seu parente, no seu irmão. Quão terrível é você não poder cumprimentar pegando na mão do seu amigo. E a tendência, gente, o diabo, ele sabe que o tempo dele está acabando, é cada dia ficar pior, cada dia ficar mais complicado. Então nós estamos vivendo um momento assim, ou não podemos esquecer que nós estamos decidindo o nosso futuro, salvação ou perdição. O momento é decisivo. Nós não podemos esquecer disso nunca. Tá? Mas, nesse momento decisivo, precisam tomar as decisões corretas ou acertadas. E a decisão correta e acertada é uma dessas que o irmão Denilson toma hoje, de morrer para o pecado e ressurgir para Jesus. Amém. Entregar, testemunhar que a vida dele, a partir de hoje, tem um dono, ele pertence a Jesus Cristo. Amém. Então é isso que nós precisamos fazer. E eu quero ler 2 versos, para nós então fazermos a oração, e aí cantaremos o hino e vamos para o processo do batismo, entregar a vida dele nas mãos de Jesus. Está aí no livro de Jó, no capítulo 14. Jó, capítulo 14. E eu quero ler com vocês o verso 1. Jó, capítulo 14, depois nós vamos ler o outro verso. São 2 versos nesse capítulo para a gente poder fazer a nossa reflexão. Jó, capítulo 14, verso 1. Irmã Cleide, leia aí para a gente. O homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Ok. A sua versão fala diferente, Mairene? O homem nascido da mulher vive breve tempo, Ok. cheio de inquietação. É isso mesmo. Poucos dias, diz a versão da irmã Cleide, do irmão Irânio, diz breve tempo, que é a mesma coisa.
E é interessante, gente, que esse recado é para nós, porque todos nós que aqui estamos nascemos de mulher. O homem nascido de mulher. E homem aqui de maneira genérica, porque é homem e mulher, não importa. Todos nós nascemos de uma mulher. Todos nós viemos de uma mulher. E a Bíblia diz assim, ó, viemos de uma mulher para viver um tempo breve, para viver poucos dias. Olha que a Bíblia já faz afirmação sobre isso. Nós não viemos para viver nessa terra, gente, eternamente. Não é. A Bíblia deixa bem claro. Nascemos de uma mulher para viver nessa terra alguns dias ou poucos dias, um tempo breve. Agora, esse tempo breve, nós não sabemos quantos anos são. São 70, 80, 90, 100? Não sei. Mas a Bíblia chama esse tempo de tempo breve ou de poucos dias. Passando a entender isso, que você e eu, que nós nascemos de mulher para vivermos poucos dias. A pergunta é, como é que você tem vivido a sua vida? Que tipo de vida, qual tem sido o seu estilo de vida? A verdade é que a mesma Bíblia que diz que o homem nascido de mulher, ele nasceu para viver pouco tempo, é a mesma Bíblia que diz que nesse pouco tempo que nós vivemos, ou que nós temos a oportunidade de viver, nós estamos decidindo o nosso futuro. E o que é futuro? Essa Bíblia que diz que nós nesse pouco tempo, nesse tempo breve, nesses poucos dias estamos decidindo o nosso futuro, é a mesma Bíblia que diz assim, ó, Deus tem uma proposta para mim e para você, ou para todos os moradores da terra. E a proposta de Deus é que vivamos esses dias na terra, obedecendo a Ele, fazendo a vontade dEle, vivendo dentro dos planos dEle. Se assim fizermos, a Bíblia diz assim, daqui um dia Jesus vai voltar. Amém. E Ele vai levar daqui os filhos obedientes para morar com Ele na eternidade. Agora, e se você, entendendo que você nasceu de mulher para viver um breve tempo, e se você decidir, pastor, eu não vou fazer a vontade de Jesus, você é livre para fazer isso. Agora, não esqueça. A Bíblia diz que para todo ser humano existe duas opções, vida ou morte. Todo ser humano, ele tem diante dele vida ou morte. E a Bíblia que diz isso, que é a palavra de Deus, diz assim, ó, eu proponho vida ou morte. E a Bíblia diz assim, ó, escolha a vida para que você viva. E o que é escolher a vida? Escolher a vida é você tomar a decisão de viver na presença de Deus, fazer a vontade dEle, obedecer a Ele, viver dentro dos planos dEle. Isso é a escolha da vida. Mas você é livre. Se você dizer assim, não, eu não quero isso, você vai seguir teu caminho. Só que nesses poucos dias que você vai viver, o tempo breve que a Bíblia diz, você tem que entender o seguinte, Jesus vai voltar e Ele vai destruir tudo que não presta, inclusive aqueles que foram desobedientes, aqueles que sabiam que deviam tomar a decisão e não tomou. E eu quero terminar então a minha reflexão lendo, e eu vou pedir à irmã Eliana para ler o verso 5 do mesmo capítulo. Olha o que diz o verso 5 desse capítulo, que é o segundo verso, e aí terminamos a nossa reflexão. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Ok, obrigado. Olha que a Bíblia diz, o homem nascido de mulher nasceu para viver poucos dias ou um tempo breve. E a Bíblia diz mais, o verso que a irmã Eliana leu, diz assim, ó, todos os seus dias estão contados. Você já nasceu com seus dias contados. Na verdade, nós não sabemos quantos são os dias, quantos serão os meses, quantos serão os anos. Mas à luz da Bíblia, nós nascemos com os dias contados. Os dias na terra, eles são contados. Isso nos faz entender uma coisa, gente. Vai chegar o dia que será o último dia. Chegará o dia, porque a Bíblia diz que os nossos dias na terra, nesta terra, os dias de vida estão contados. E aí nos deixa saber, chegará o dia que será o último dia. A pergunta é, se o seu último dia for hoje, se o seu último dia for amanhã, chegará o dia, porque os dias estão contados, chegará o dia que será o último dia. Quão terrível será para aqueles que quando chegar o último dia, o dia de descer à sepultura, o dia de morrer, eles souberam que tiveram as chances, que tiveram as oportunidades, que foi dado para eles as opções de aceitar Jesus como Salvador da sua vida, de aceitar a proposta do céu para a sua vida. Quão terrível será para as pessoas que tiveram as chances, as oportunidades e não aceitaram. Porém, irmãos, à luz da Bíblia, chegará o dia que será o último dia. E como a Bíblia diz que os nossos dias estão contados e nós não sabemos quantos dias são. Então eu diria para você, e eu termino, dizendo assim, o dia
da oportunidade é agora, é hoje. Hoje é o momento. Eu quero dizer para você que já foi batizado um dia, que é batizado nessa igreja, membro dessa igreja. Precisamos mais do que nunca repensar a nossa vida, porque é muito bom ser membro da igreja, muito bom ser batizado na igreja. Mas é preciso um pouco mais do que isso. É preciso a gente entender: eu estou vivendo da maneira que Deus pediu que eu vivesse? Essa é uma pergunta que eu tenho que responder para mim mesmo. E a outra fala que eu tenho agora, para a gente terminar, é para você que ainda não batizou, para você que ainda não é membro dessa igreja. Para você que agora entende que você nasceu de uma mulher, como todos nós, e para vivermos poucos dias nessa terra, e esses poucos dias ainda estão contados. Você e eu, nós estamos vivos pela bondade e misericórdia de Deus. Porque nós estamos usando agora, nós estamos vivos, e o que nos garante que estamos vivos? É porque estamos agora respirando. E esse fôlego de vida que você respira não é seu, é de Deus. Deus está emprestando para você. Tudo que é emprestado tem um dono. E o dono vai pedir de volta na hora que ele quiser. Então, na hora que Deus quiser pedir esse fôlego de vida, ó, daí me devolva o fôlego de vida, eu vou ter que devolver para ele. E aí o que vai restar? Vai restar um corpo sem vida. Que num período, num espaço de 24 horas, as pessoas terão que abrir um buraco e colocar dentro. Porém, gente, tem duas formas de você descer a sepultura. A primeira é você aceitar a proposta de Deus que está na sua palavra e viver obedecendo, fazendo a vontade dele, dentro dos planos dele. E eu imagino que eu tenho que viver dessa maneira. Eu tenho decidido viver dessa maneira. Porque na hora que Deus vier me visitar e levar o fôlego de vida dele embora, as pessoas vão abrir o buraco e vão sepultar o Odaí. Mas a Bíblia diz assim, ó, que se eu vivi obedecendo a Deus, fazendo a vontade dele, dentro dos planos dele, quando ele voltar, ele vai abrir a sepultura do Odaí e ele vai me ressuscitar. Amém. A Bíblia me dá essa garantia. Essa é uma garantia da Bíblia. A ressurreição dos filhos obedientes de Deus. Porém, a outra maneira de descer a sepultura é, quando chegar o último dia, o fôlego de vida vai embora, Deus leva, e aí vai ficar um corpo sem vida. Um espaço de 24 horas é o máximo para pegar esse corpo sem vida e sepultar na terra. Porque se assim não for feito, ninguém aguenta chegar perto pelo mau cheiro que vai exalar. Só que essas pessoas que descem a sepultura sem aceitar fazer a vontade de Deus, elas descerão para nunca mais. Descerão para nunca mais. Perdidas e perdidas para sempre. Por isso eu termino com um apelo. Você entende, porque foi o que nós lemos na palavra, que você nasceu de mulher. Todos nós que aqui estamos nascemos de uma mulher. E nascemos para viver um tempo breve, um tempo muito limitado, um tempo curto. Agora, a maneira que você vai viver é da maneira que você quer ou acha, ou você decide viver da maneira de Deus? Eu diria assim, ó, é uma loucura. E eu vou usar uma outra palavra até mais pesada, é uma burrice. Você ser 100% dependente de Deus e você não entregar a vida para Ele. Isso é uma burrice. É uma burrice. Porque você está vivo por causa de Deus que está emprestando para você esse ar que você respira. Agora imagine se não é uma loucura, você depende de Deus, porque você está vivo por causa dele. E você não entrega a vida para Ele. Isso é loucura. Uma loucura tão grande que chega a ser irracional. Chega a ser irracional. Eu ser 100% dependente de Deus e eu não querer nada com Deus. Por isso, Deus é o Deus da segunda chance. E eu acredito piamente que Ele permitiu que nós estivéssemos aqui agora. Não é simplesmente para vermos o irmão Denilson ser batizado. Mas Deus permitiu que nós estivéssemos aqui agora para dar o recado para você. Amém. Esse é o recado que Deus está dando para você. Principalmente para você que ainda não foi batizado. Então isso aqui não é fruto de um acaso, porque Deus é onisciente, a onisciência não trabalha no acaso. Isso não é coincidência, porque Ele sabe o fim do princípio. Mas Ele planejou tudo, gente, para que nós estivéssemos aqui hoje, para dizer para você que você nasceu de mulher e você nasceu para viver um tempo breve, um tempo curto. Para você entender que os seus dias na terra estão contados. E porque os nossos dias na terra estão contados, chegará o dia que vai ser o último dia. E quando chegar o último dia, você vai descer a sepultura para que quando Ele voltar, Ele te ressuscite? Ou você vai descer para nunca mais? Eu digo, está nas suas mãos a decisão. Eu tinha 9 anos de idade, quando alguém explicou isso para mim.
E quando alguém disse assim, Odaí, está nas suas mãos, com 9 anos de idade, eu falei, não, eu quero viver com meu Jesus. E com 9 anos de idade, eu tive o privilégio de ser batizado como o irmão Denilson será hoje, com 9 anos de idade. Porque eu não sou louco, também eu não quero nunca ser burro. Porque entendendo que eu dependo de Deus, como é que eu vou querer viver sem Ele? Então que Deus nos ajude, que Deus abra a nossa mente, que Deus nos faça entender que somente os loucos, somente os tolos sabem que depende de Deus, mas não querem se comprometer com Ele. Somente os loucos fazem isso. Como eu disse, chega a ser irracional. Entendendo que eu dependo de Deus, eu vou viver cada dia nesta terra dependendo dEle, fazendo a vontade dEle, vivendo para obedecer a Ele. É assim que eu vivo um dia por vez. Porque quando chegar o meu último dia, eu não tenho do que temer. Eu não tenho do que ficar com medo. Porque eu vou dormir na certeza que na manhã da ressurreição Ele vai me acordar. Amém. É assim que se deve viver os sábios. Ou é assim que vivem os sábios. Que Deus te ajude. Que Deus nos ajude a estarmos nessa categoria de sábios e nunca de loucos. Essa é a nossa oração nesta manhã. Amém. Pastor Jorge, você tem ali não há o que temer?